só vai te ensinar, mas vai estimular a sua fé. Eu vou estar orando no microfone e eu quero que vocês repitam as palavras que eu disser. Óbvio, eu vou estar orando de forma pausada. Talvez você veio para o culto hoje e realmente a sua vida está destruída. Talvez você iniciou o ano pensando assim: esse ano vai ser um dia de vitória. Mas aí já começou o ano tendo dias em que o diabo riu na sua cara e disse: esse ano eu te destruo. Talvez você teve uma notícia ruim do médico e o exame deu que você está com alguma doença. Talvez você entrou aqui falando: Deus, eu preciso de uma porta aberta porque a minha vida financeira esse ano precisa alavancar. Talvez você, nós temos aí o irmão Rafael que é empresário. Talvez tenha mais alguém que tenha um sonho de viver daquilo que ele produz, daquilo que ele faz. Esse é o momento. E nós vamos, através da palavra do Senhor, através da fé que o Senhor nos dá, declarar esta noite que todas as portas que Deus tem para abrir na nossa vida, em cada área, Deus vai abrir esse ano. Porque a palavra nos diz que nós, quando oramos segundo a vontade de Deus e cremos que Ele nos ouve, também recebemos aquilo que pedimos. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz isso. Está na palavra de Deus isso. É garantia de que se nós oramos a sua vontade, Ele faz aquilo que nós estamos pedindo. E Deus, irmãos, Ele não tem no coração dele o desejo de te ver por baixo. Ele não tem no coração dele o desejo de te ver escravizado pelo pecado. Ele não tem no coração dele o desejo de ver você com uma saúde debilitada, com uma saúde que te impede de fazer algo de Deus. Muito pelo contrário. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem. O desejo do coração de Deus é que todos sejam curados, todos tenham dons, todos vivam as suas promessas. Então eu vou orar aqui. Peço que os irmãos nesse momento fechem os olhos. Cada palavra que eu disser, repita. Porque agora, irmãos, a oração ela não vai ser mais só uma oração em particular, mas vai ser uma declaração como igreja. E a igreja, irmãos, quando ora junto, aleluia, Deus opera. Deus opera. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor, o Senhor conhece a minha fraqueza. O Senhor conhece cada dia de luta meu. O Senhor tem visto o meu coração. O Senhor tem visto a minha alma. Porque o teu olhar olha mais profundo do que o olhar do homem. O Senhor vê quando eu estou em casa. O Senhor vê quando eu estou no meu quarto. O Senhor vê quando eu choro. O Senhor vê cada dia de luta que me faz deitar no travesseiro com peso na consciência, ou com o sentimento de que pus a mão em algo e não deu fruto. Mas hoje eu venho a Ti como igreja reivindicar aquilo que a Sua palavra diz. A Tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. A Tua palavra diz que o que eu desligar na terra também será desligado no céu. A Tua palavra, Senhor, ela me garante que se eu orar com fé, o Senhor responde. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, eu declaro
o Senhor que está no meio de nós não só me ouve, como me atende. Em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Talvez alguém pode pensar, pastor Diniz. Talvez você pensou. Mas sabe o que Deus está querendo fazer aqui? Ele quer limpar a nossa alma. Ele quer livrar a nossa mente. Porque talvez, irmãos, para alguns seja fácil orar. Talvez para alguns aqui seja fácil, na hora que alguém ora no microfone, responder com oração, responder com adoração. Para algumas pessoas é difícil. Mas Deus está querendo limpar a tua mente, porque Ele quer que você se ligue com Ele, porque Ele tem coisas grandes na sua vida. Ele quer te levantar como um grande exército, poderoso na mão dele. O irmão Alisson hoje ele foi na minha casa e ele me lembrou de uma coisa que eu fiz há um tempo atrás. Eu quero falar para vocês isso. O poder de Deus, talvez o poder de Deus, nós não estamos precisando pedir por Ele. Talvez nós não estamos precisando de aprender a usar o poder de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos concede dons para a edificação da igreja. Então faz parte da vontade de Deus que a igreja seja edificada através dos dons. E como conjecturando, como se Deus fosse uma espécie de garçom de verdade, Ele está passando sempre diante de nós, dizendo: está aqui os 9 dons. Você não tem mais que pedir. Não é só pedir. Tem que aprender a usar. Porque está aqui à disposição da minha igreja. Porque a minha vontade é que ela seja edificada. O dom de cura edifica. O dom de operação de mar edifica. O dom da fé edifica. E não edifica só você, não edifica o corpo de Cristo. Se você quer ver o que Deus pode fazer, irmãos, aprenda a usar as ferramentas que Ele tem para te dar. E hoje Ele quer que você se torne uma ferramenta na mão dele, para ser usado com poder e glória, em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro do profeta das visões, profeta Ezequiel, capítulo 37. O texto é conhecido dos irmãos. Eu prometo tentar ser breve. Nosso tempo está um pouco curto. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém? Só ouviu uma Cristina. Todo mundo achou, irmão? Quem não achou pode ficar misericórdia, a gente espera. 37. Um falo de ossos secos. Nós vamos ver o verso 1 em diante. Amém? Quem não conseguiu achar, fique atento. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Verso 1 em diante diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos, em outras traduções, sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Grave isso: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso aqui é uma ordem, irmãos. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e disse ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei das vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Até aí apenas, pode tomar o teu assento, irmãos. Aleluia. Irmãos, vamos fazer hoje o Senhor tem uma pregação bem textual para nós. Nós vamos o mais rápido possível, na direção de Deus, discorrer aqui pelo texto que nós lemos. Nós vemos que o profeta Ezequiel, ele é tirado com a mão do Senhor, levado em espírito para outro lugar. Ele é conhecido como o profeta das visões, porque Deus dava para ele muitas visões. Tanto é que o primeiro capítulo relata uma visão extraordinária da parte de Deus para a vida dele, que até hoje, irmãos, não dá para se explicar de uma forma tão perfeita. Se trata de uma visão em que ele via anjos que tinham 4 faces, com asas e um corpo cheio de olhos. Então eram coisas muito sobrenaturais que Deus tratava com ele. E Deus usava por meio dessas visões para tratar a casa de Israel, ou seja, para tratar o seu povo. E hoje, nós, como igreja, nós somos em espírito o Israel de Deus. Quem crê nisso? Você é o Israel de Deus, ou seja, você é o povo escolhido de Deus. O apóstolo Pedro escreve que nós somos nação eleita, povo adquirido. Nós somos sacerdócio real, nós somos o povo de Deus. E em espírito o Israel de Deus. E aqui o Senhor tira ele do lugar em que ele estava e o coloca no meio de um vale de ossos secos. Talvez às vezes, irmão, você tem que aprender que com o Senhor as coisas não discorrem da forma que você imagina. E não acontecem as coisas do jeito que você quer que aconteça. Talvez Ezequiel, porque estava preso na Babilônia como cativo, como um dos escravos que foram levados no dia da invasão de Babilônia, dentro de Jerusalém. Talvez ali tudo que ele queria era voltar para a sua terra, voltar a adorar a Deus e ficar em paz. Mas Deus estava levantando ele para falar: olha, através de você, eu não vou só falar algumas palavras bonitas do meu povo. Eu não vou só trazer uma simples esperança: olha, eu posso fazer isso se vocês me buscarem. Não, mas através de você eu quero mostrar que eu posso arrancar o meu povo, seja de uma situação grave, tanto uma situação grave quanto uma situação como essa, que vai além do grave. É gravíssima.
Porque aqui, irmãos, está falando de um povo, de um vale que estava cheio de ossos secos, e eram muito secos. Ou seja, estava falando de ossos que já não tinha mais nenhuma chance de vida. Porque não sei se você sabe, mas a ciência hoje consegue arrancar do nosso osso. Eu não sei se é medula que fala, não sei se é outro nome, mas consegue arrancar disso, e a partir disso, ele consegue até mesmo criar um certo tipo de vida. Mas essa situação que nós estamos vendo o Senhor relatando de um osso que não tinha nem isso, não tinha nenhuma chance de produzir. Mas o Senhor pega uma fé, em vez de levá-lo para Jerusalém e mostrar a glória que Deus poderia fazer, o que Deus ia fazer, coloca ele no vale para mostrar para ele: essa é a situação para mim. E existem dois problemas que nós temos que sempre tratar quando nós olhamos para a igreja do Senhor, que hoje é o Israel de Deus. Talvez você olha para a igreja e fala assim: a nossa igreja é bênção. Talvez você olhe para a nossa igreja e fale: eu acho que a nossa igreja não é tão bênção. Às vezes você olha para o ministério e fala: aquele ministério ali, nossa, aquele povo é complicado, aquele pastor presta, aquele X, não sei o que e tal. Tem vários comentários a respeito de muitas coisas quando se fala em igreja. Mas existem dois problemas, irmãos. Um deles é a gente achar que a igreja é boa. Porque quando a gente acha que a igreja é boa, acontece o quê? Muitas das vezes nós nos acomodamos. Eu quero citar aqui uma frase que o pastor Giliade disse no ano passado, no culto de imersão profética. Ele disse: Deus não muda. E a sua palavra garantiu isso: Deus não muda, mas Deus se movimenta. Veja, Deus não fica estático. Deus não fica parado ali fazendo tudo do mesmo jeito. Mas Deus se movimenta. E o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo através dessa frase, Deus está dizendo que Ele usa os meios e as maneiras que às vezes a gente não entende. Porque nós às vezes estamos presos a uma cultura. E qual cultura é essa? A minha igreja é boa do jeito que está. A minha igreja é boa cantando esse tipo de louvor. A minha igreja é boa cantando, pregando dessa forma, dessa maneira. Mas Deus se movimenta. Deus não muda, mas se movimenta. Então a igreja mais boa que está precisa se movimentar. O jeito que você fala, que você aprende na escola, lá no mundo secular, falar é diferente do jeito que o povo falava há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, o pessoal lá que era mais rebelde, os jovens que falavam mais gírias e tudo mais, aquele povo lá, a linguagem deles talvez, mesmo no meio de algumas gírias, era mais cultural, era mais conservadora do que até mesmo a nossa linguagem hoje, sem as gírias dos jovens. Porque naquela época era diferente. E tudo mudou. E o que a igreja tem que fazer? Se movimentar do mesmo jeito que Deus se movimenta. Então nós não estamos falando que nós temos que receber os valores do mundo, nós estamos falando que nós temos que nos movimentar do mesmo jeito que Deus se movimenta. Então tem um problema se a gente acredita demais que a igreja está boa do jeito. Que a igreja não pode parar. A igreja tem que avançar. Talvez para nós ganharmos mais alma, nós temos que aprender o quê? E foi isso que nós tivemos que aprender. Estamos no processo de aprendizado do nosso ministério, que é usar o meio da internet, que era algo que para nós era até mesmo um pouco feio, né? Nossa, rapaz, como é que eu vou parar na frente da... Como é que eu vou gravar o culto para ficar transmitindo? Vão achar que eu quero me aparecer, vão achar que isso. Mas não, esse é um meio que pode ser usado para o mal, mas também é usado para o bem. Não tem problema isso, a igreja não se movimenta para se adaptar a essas coisas. Também tem um problema quando você olha para as nossas igrejas e pensa que elas são igrejas ruins. Por quê? Porque quando você olha para uma igreja e julga que ela é ruim, automaticamente você está dizendo: a Bíblia é ela é ruim. E a Bíblia diz, o apóstolo Tiago escreve: quem é você para que julgues a outros? O próprio Jesus, ele diz: você que está olhando para trás, que está no olho do teu irmão, primeiro lembra da trave que está no seu olho, para depois você querer ajudar o irmão. Ou seja, a igreja tem que entender que ela precisa se movimentar com o pensamento. Nós temos que avançar. E quando você vai nesse pensamento de avanço, irmãos, o que acontece? A igreja se movimenta em crescimento, se movimenta aonde Deus tem
que eu quero fazer com a minha igreja. Porque, irmãos, estar morto espiritualmente, às vezes não é porque você está quieto, não é porque você não dá glória a Deus que é sinal que você está morto. Estar morto, irmãos, é você realmente vir para um culto como esse, não dá liberdade para Deus. Vir para um culto como esse e não orar, naquela oração que nós fizemos no início, com fé, acreditando que Deus faz, é a mesma coisa que está morto. Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se é impossível agradar a Deus, você que veio aqui hoje e não tem fé, desculpe falar, mas você não está agradando a Deus. Mas o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos: nós temos que oferecer ao Senhor um culto racional, perfeito, e agradável e santo. Um culto que nós vamos agradar ao Senhor, porque nós cremos no que Ele vai fazer. E quem crê no Senhor sacrifica. Quem crê no Senhor sai da sequidão e vem para a vida. E pode Deus olhar para você hoje, que está morto às vezes, que está precisando de algo, que está passando por uma prova que colocou você no chão. Poderia Deus olhar para você e falar: eu não posso fazer nada? Muito pelo contrário, Deus está olhando para a igreja dele todos os dias, dizendo: eu quero te dar vida, eu quero que você receba de mim o melhor. Se você precisa de cura, eu quero te curar, eu quero te libertar da escravidão. E é isso que Deus está fazendo aqui. O profeta Ezequiel é colocado no vale dos sossegos, e o que Deus ordena a ele, aliás, o que Deus pergunta primeiro antes de dar uma ordem: pode esses ossos viverem? E é interessante que o profeta, ele diz: tu sabes. Ele não diz: eu acho que pode. Porque a palavra eu acho que pode é a mesma coisa de dizer: não, Deus, eu não acredito que pode. Porque eu acho, irmãos, não dá firmeza para mim. Não é? Você acha que você é boa lá no seu serviço? Você não acha? É pior do que achar. Ela tem certeza que não. Mas quando eu digo para alguém: eu acho que eu sou bom, é a mesma coisa que você dizer assim: talvez não seja. Mas quando alguém chega que você vai contratar um serviço, Rafael está lá ar-condicionado, se ele chegar para você e mostrar firmeza: não, eu tenho certeza, eu vou colocar aqui, vai ficar perfeito, eu sei o que eu vou fazer. Quando a pessoa passa firmeza para aquilo que ela vai fazer, faz a gente olhar e falar: eu pago o preço por isso. Então ele não coloca diante de Deus o seu pensamento, o seu achismo. Ele não coloca isso diante de Deus. Ele não fala para Deus: não, Deus, eu tenho alguma dúvida. E nem ele fala para Deus: não, Deus, eu tenho certeza. Mas ele olha a Deus: é o Senhor quem sabe. Quando ele diz isso, ele tira o dele da reta e fala: eu não sou nada aqui. Eu não acho nada, não sei de nada, eu não sou ninguém. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Quando Deus estava modelando o homem no Gênesis, o que ele faz? Ele cria primeiro o corpo do homem, ele modela um boneco de barro. E o que ele fez? Ele criou o homem, está criado o homem. Talvez ali naquele momento, pelo pensamento nosso, lógico e racional como homem, o que Deus está fazendo? Um boneco de barro, fala. Que só existe vida depois que ele assopra. Mas o poder de Deus, irmãos, é maravilhoso. E eu gosto de olhar para essa cena e imaginar que Deus ali, quando estava criando aquele poder, Ele também estava, através do seu poder, desenhando não só o exterior, mas o interior dele também. E o que é isso? É quando Deus começa a desenhar ali com as suas mãos no boneco, no seu coração, nos seus pulmões. Ele começa a escrever ali todas as linhas do corpo humano. Depois que aquilo fica pronto, aí ele sopra. E aí nós chegamos no momento em que Deus dá uma ordem: já que eu é que sei, como é que faz o que eu te mando? Faz aquilo que eu vou te ordenar agora, é para fazer. E o que Deus está falando aqui exatamente, não só com ele, mas conosco. Quando nós olhamos para a nossa situação, quando nós olhamos para a situação de um amigo, quando nós olhamos para a situação de alguém que faz parte do corpo de Cristo, e vemos que a situação dele não é normal, não está acontecendo com ele aquilo que Deus deseja fazer,
Qual que é a nossa posição? Olha, Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que pode ser feito na vida dele. E o que é isso, irmãos? É você olhar para a palavra do Senhor e falar: Deus, a tua palavra diz que o Senhor faz. A tua palavra garante que o Senhor é Deus que cura, que liberta, que salva e que requer de nós uma adoração em verdade, em espírito, uma adoração de excelência, uma adoração de Daniel. Então, olhando para a sua palavra, eu sei que o Senhor pode fazer. E através dela eu quero não só ter o conhecimento daquilo que o Senhor vai fazer, eu quero fazer aquilo que o Senhor mandou. Jesus, nos últimos versículos de Mateus, ele diz assim: foi-me dado o poder no céu e na terra, portanto, ide pregar e anunciar o meu evangelho a toda a criatura. Então o Senhor está dizendo: eu tenho poder, e a sua missão é essa, então faça. Deus está olhando para nós como igreja hoje, irmãos, está dizendo: você que sabe o que eu posso fazer, você que tem a consciência daquilo que eu sou, de quem eu sou e do poder que eu tenho, receba agora uma ordem, profetiza diante da dificuldade, da adversidade, da luta, da prova, diante da morte, profetiza a vida, profetiza crescimento, profetiza renovo, cresce a mente, verás a minha glória, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Eu vou te colocar no vale da sucesso. Por quê? Porque eu quero que você contemple a morte cara a cara. Porque quando você contemplar a morte cara a cara, é aí que eu vou trabalhar no seu coração, para mostrar para você que eu posso dar vida através da sua fé. É você que vai determinar as coisas acontecerem ao seu redor. Não creia. E aí o Senhor dá ordem: profetiza. Pode profetizar, profetiza que vai crescer tendão, profetiza que vai crescer carne, profetiza que vai crescer a pele, profetiza. É interessante que Jesus, o Senhor, ele conversa com Ezequiel falando: filho do homem, todo caminho comigo. Então o Senhor Jesus se aproximando dele falando assim: Ezequiel, fala assim. Ezequiel profetiza. Ezequiel fala: filho do homem. Eu acho interessante que Ezequiel foi trazido não só para ser um profeta conhecido como profeta das visões, mas ser um profeta que representava no mundo espiritual aquele que estava sendo um canal de Deus para trazer aquilo que Deus queria fazer, ou seja, para trazer, para colocar em evidência o plano e o projeto de Deus no mundo espiritual para o povo dele, redimir o povo. Ou seja, Deus está dizendo aqui para nós: através do meu filho eu vou fazer grandes coisas. Glória. Por isso Jesus está chamando ele, por isso Deus está chamando ele de filho, para mostrar: olha, meu filho vai descer na terra, eu vou usar dele para trazer vida para vocês. Mas esse não é o assunto que eu quero entrar, isso é só para dar uma pontinha daquilo que Deus pode fazer. E a mensagem é outra. Mas aí vamos discorrer pela profecia. E aí ele começa a dizer: então eu olhei e vi crescendo carne, crescendo pele, crescendo os tendões. Eu vi o corpo dos homens sendo todos modelados novamente. O osso voltou, cada um para o seu osso. Quando a Bíblia fala que é um vale de ossos secos, e a Bíblia relata que é um vale aberto, ela está dizendo que ali não era só um lugar qualquer, mas era um campo de batalha. Por que é um campo de batalha? Porque as batalhas não eram travadas em cima das montanhas, eram travadas nos vales. Então ali era um lugar que teve uma guerra acontecendo. Caiu o exército de Deus. E é exatamente isso que Deus está mostrando. Essa é a casa de Israel. Foi destruída a guerra espiritual. Morreram todos. Mas como Deus já estava tratando com ele: posso eu fazer voltar a vida? E ele dizendo: o Senhor, nós já passamos por isso. Ele reconheceu que Deus é quem tem o poder e obedeceu a sua voz de usar o poder que Deus dá através da sua palavra. Porque nós somos um instrumento de Deus para transmitir vida para essa geração. E aí, depois dessa primeira profecia, acontece que passa de um vale de ossos secos e vira um vale cheio de cadáver. Vocês esqueceram cadáver?
problema está porque deixa de ser um vale de osso seco, por mais que de alguma maneira já começou a ter um trabalhar de Deus, ainda é um povo morto. Ainda é um povo que, se a guerra vier de encontro com eles, se o inimigo vier, vai encontrar eles caídos, fracos, debilitados. E na situação que está aqui, está dizendo mortos, ou seja, não vão poder nem tentar se defender. E aí o Senhor diz: então, a partir de agora, você vai fazer assim, Ezequiel. Filho do homem, profetiza ao vento. Há inúmeras referências de vento, mas eu quero um pouquinho para frente dizer que quando o profeta vai profetizar, ele profetiza da seguinte maneira: vem vento dos quatro cantos. Vem vento dos quatro cantos. O que o Senhor está dizendo aqui? No mundo espiritual, nós que somos a igreja do Senhor, o Israel do Senhor, nós estamos espalhados pelo mundo. Lembra do comecinho, quando eu estava dizendo que tem um grande problema quando nós olhamos para a igreja achando que ela é boa? Também existe problema quando nós achamos que a igreja é ruim. É exatamente aqui que se encontra o problema, porque nós somos a igreja de Cristo, e o ministério PTM é apenas uma extensão do corpo de Cristo. No espiritual existe uma igreja, e só essa igreja, uma igreja que é conhecida como a igreja de Cristo, e ela está espalhada nos quatro cantos da terra. E no mundo espiritual, Deus está usando a vida do profeta Ezequiel, que não só no seu tempo foi usado, mas até hoje essa mensagem ecoa em nossos corações, e Deus está falando hoje conosco isso. Ele diz: profetiza ao vento, e quando ele profetiza, ele diz: vem dos quatro cantos da terra, vento. Não é para soprar só no povo, não é para soprar só de forma parcial, sopra em todos, vento das vidas. E sabe o que aconteceu? Nós vamos ter aqui que o Espírito entra naqueles corpos. Não é o Espírito Santo aqui não. Aqui é o Espírito do homem. Ele entra no corpo. E aí a Bíblia diz: se levantou um grande exército. Está aí mais uma prova de que era um vale de batalha, um vale onde o povo estava guerreando, um campo de batalha. Se levantou um grande exército. E era um exército grande e extremo. Quando a Bíblia fala que é muito grande, é porque realmente é muito grande. É para não dizer, olha, tinha tantos mil, tinha tantos 5 mil. Não, é para dizer, você pode imaginar quanto você quiser. Mas é incontável o meu exército. Mais caído que ele esteja, eu tenho vida para trazer para ele. Talvez hoje, irmãos, essa mensagem vai ficar no seu coração gravada apenas como mais uma mensagem. Mas a minha oração é para que no futuro vocês se lembrem dessa mensagem. Porque no futuro Deus vai usar a vida de vocês para levarem esse tipo de mensagem. Uma mensagem que traz vida. Uma mensagem que edifica o corpo de Cristo. Não só para esse bairro, não só para essa cidade, não só para a nossa nação. Mas o Senhor quer levantar um povo forte nas suas mãos para ganhar as nações para Ele. Irmãos, está há alguns dias queimando dentro de mim isso. Eu preciso apenas falar um testemunho breve de um homem. Se eu não me engano, o nome dele, ele é alemão, então o nome é bem difícil. É Reinhard Bruch. Depois, se alguém quiser saber quem foi um pouco mais sobre, procura que eu passo para você algum link, alguma coisa, alguma história dele. Mas esse homem foi incomodado por Deus para ganhar as nações. Deus disse para ele: vai para a África. Ele foi. O último culto dele, irmãos, tinha 3 milhões, aproximadamente 3, não sei quantos milhões, não sei quantas mil, milhões, depois acho que 3 milhões e meio, mais ou menos. Quase 4 milhões de pessoas no culto, no dia, no congresso. A história diz que esse homem na África, isso, irmãos, não é há muitos anos atrás, não. Eu nem sei se ele está morto. Eu acho que se ele morreu não faz muito tempo. Mas o último culto que diz lá que tinha 3 milhões de pessoas foi em 2006. Esse homem ganhou no total para Jesus 79 milhões. É milhões, tá, irmão? Não é mil,
Porque se você pedir uma alma para Deus, irmãos, Deus vai te conceder, vai te dar ferramenta para alcançar essa alma e tirar ela do vale do Açucena e colocar ela na vida que Deus tem para ela. E Deus tirou Ezequiel da sua vida monótona, da sua vida cotidiana, e disse para ele: vem cá que eu quero te dar visões. A partir dessas visões você vai ver que eu posso trazer vida até mesmo para o vale de ossos secos. Deus quer levantar nós aqui como igreja para colocar a gente até mesmo no vale de ossos secos, e sermos nós o instrumento que Ele vai usar para trazer vida para as pessoas que estão lá fora. Nós vemos, irmãos, no decorrer do capítulo, nos versículos que nós lemos, porque depois que Deus levanta um grande, numeroso e extremo ali, um exército muito grande, o exército tinha vida, mas era a vida, irmãos, que nós podemos ter ela sem Jesus, uma vida frágil, uma vida que nós podemos ser corrompidos, uma vida que nós somos sujeitos ao pecado, sujeitos às enfermidades, sujeitos às coisas ruins dessa terra. Mas aí o Senhor começa a dizer: filho do homem, essa é a casa de Israel. Eu posso fazer do mesmo jeito com o meu povo, mas agora você vai profetizar diferente. Você já disse para o espírito deles voltar para a carne. Você já disse para crescer a carne. Você já disse para os ossos voltar. Você já disse para estar o corpo formado, está respirando, tem vida. Só falta uma coisa: está faltando dentro dessa pessoa o meu espírito. Porque o meu espírito não traz só vida, traz vida com abundância. E é isso que Deus tem, não só para vocês hoje, mas Ele tem para nós e através de nós fazer. Irmãos, Deus quer te levantar como Ezequiel para profetizar para as novas gerações que estão por vindo, para profetizar na vida das crianças que estão hoje no culto, para profetizar sobre essa cidade. Eu quero levantar um povo forte, numeroso, cheio do meu espírito, para mim, a minha palavra ser anunciada em todo o planeta. Irmãos, eu quero que Jesus volte o mais rápido possível para nos buscar. E a palavra diz que quando eu vou pregar esse evangelho nos quatro cantos dessa terra, Ele não vai voltar. Então vamos levantar essa geração e quero convidar os irmãos bem também para levar a mensagem do evangelho a toda criatura, porque foi dado poder a Deus do céu, na terra, no nome dele todo joelho deve se dobrar. Então se você faz parte do povo que quer fazer a diferença, se coloque de pé agora mesmo, irmão, porque Deus hoje quer te encher de autoridade, quer te encher do Espírito, quer te encher dos dons, para levar você lá para fora. Não é só aqui dentro não, irmãos, mas é para levar você lá fora, para evangelizar as nações. Você tem um desejo de ser usado por Deus. E tem pessoas que às vezes estão no começo da caminhada, porque ela quer ser curada. Eu não desprezo isso, muito pelo contrário. A minha oração é para que Deus cure. Tem pessoas que estão aqui dentro e que elas desejam é uma cura. Mas tem pessoas que estão aqui dentro e dizem: Senhor, a minha vida diz que, mas se o Senhor não abandonar tudo para viver de fé, eu vou. A Bíblia diz que nós, como cristãos, não andamos por vista, nós andamos por fé. Se você faz parte de um povo que quer fazer a diferença, ore hoje, mas ore crendo. Deus chegou. A tua oração é a vontade de Deus. Se você conhece o Evangelho pelo menos um pouquinho, saiba que quando você pede para Deus te usar na cura, faz parte da vontade dele. Se faz parte da vontade dele, Ele vai te conceder isso, vai te usar na cura. Se você orar com fé hoje, crendo que Deus te ouve, porque a tua oração é Deus, aleluia, me cura, Ele vai te curar hoje. Por quê? Porque faz parte da vontade de Deus te curar. Eu não sei qual louvor os irmãos vão preparar, mas eu quero que você feche os seus olhos e realmente ore. Se a tua oração durar apenas alguns segundos, não tem problema. Quando você acabar, demonstre a Deus que você continua tendo fé depois da oração. Adore Ele. Cante esse louvor, mesmo não conhecendo. Cante esse louvor, tente cantar. Se esforce.
E aí se você diz, nossa, mas eu não sei nem um pouquinho essa letra, não tem problema. Adore ao Senhor. Dê a Ele o devido louvor. O salmista diz: todos que têm fôlego, louvai ao Senhor. Você tem noção do poder que você tem de adoração? A tua adoração move a mão do Todo-Poderoso, move a mão daquele que tem poder sobre tudo, sobre todos. O apóstolo Tiago diz que os demônios conhecem Jesus, sabem bem quem Ele é, e eles tremem diante de Deus. Esse é o seu Deus, que faz o diabo sair correndo só de olhar. Ore com fé. Se você está precisando de cura, diga ao Senhor: Deus, eu determino a minha cura. Se você está precisando de libertação, diga: Deus, eu preciso de libertação nessa área. Confesse o teu pecado a Deus. Não é feio confessar o pecado a Deus. Feio é você morar no inferno porque não confessou o teu pecado. Não é feio você olhar para Deus e dizer: Deus, me perdoa. Feio é você viver uma vida sem arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, a tua palavra já foi pregada, os teus ensinamentos já foram anunciados ao nosso coração, Senhor. E nós estamos aqui e queremos por fé, aleluia, orar ao Senhor, crendo no milagre, crendo na providência, crendo na cura. Meu Pai, crendo como anjo dessa igreja, como sacerdote do Senhor levantado neste altar, eu oro em nome de Jesus Cristo e repreendo agora todo tipo de enfermidade. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu não sei a enfermidade que está sendo, meu Pai querido, colocada sobre a vida dos irmãos que estão nesse lugar, mas eu repreendo agora todo tipo de dor, angústia na alma. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Bate retirada, é uma ordem a toda a enfermidade que está sobre esse povo. Meu Pai querido, eu não sei qual é o cativeiro espiritual que esse povo está vivendo, mas eu creio, hoje as correntes vão quebrar. O povo que não conseguia mais viver a partir de hoje vai ser, meu Pai querido, instaurado no coração dessa pessoa o dom da fé. Meu Pai querido, quem estiver nesse lugar de Deus, me usa na cura, me usa nos dons, me dá palavra de conhecimento, me dá palavra de sabedoria. Vai agora, entrega dons para a igreja, para que essa igreja seja edificada e o corpo de Cristo avance. Enche o povo do teu Espírito, porque por mais que nós estamos aqui de pé, sem a tua presença estamos poucos, mas com ela nós vamos avançar como uma igreja viva que serve ao Deus vivo e poderoso. Glória a Deus! Enche esse povo agora, Senhor, do Espírito Santo agora. Agora eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Meu Pai querido, em nome de Jesus, derrama pelo Espírito sobre esta casa hoje. Enche cada coração com tudo. O salmista diz que o Senhor jamais rejeita o coração contrito e quebrantado na tua presença. Não rejeita hoje a nossa oração, mas derrama o teu mal, Senhor. Derrama a tua presença, Jeová. Meu Pai querido, se tiver alguém precisando agora do revestimento poderoso do Espírito, batiza no Espírito agora. Batiza no Espírito agora. Se tiver alguém aqui que já foi revestido, mas quer um sinal, Deus, para